Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Jefferson Júnior mais uma vez aqui. Hoje é dia 4 de janeiro. Estou aqui gravando mais um dia, o diário de um bipolar, né? E eu vinha falando aqui antes da minha primeira internação. Acho que ontem até comentei sobre a minha primeira internação, mas eu lembrei de uma coisa que aí eu falei, bom, deixa eu comentar porque talvez outras pessoas possam se identificar e comecem a até conversar com amigos, né? Interessante. Pouco antes de eu passar pela minha primeira internação, lá em maio de 2012, eu estava com uma ideia, falei, ó, quero morar sozinho. Comecei a buscar um apartamento para mim. Só que eu comecei a ver isso sozinho. E como se meus pais, minha irmã ou qualquer amigo não quisesse o meu bem. E isso é uma coisa que é muito estranha, tá, gente? Quando vocês começarem a ter essas ideias, falar, não, eu vou resolver tudo sozinho. Você não vai resolver nada sozinho, vai acabar numa clínica igual aconteceu comigo. Então, eu lembro que eu fui em um apartamento na Rock Petrone. E depois eu também fui no apartamento lá no bairro da Independência, em São Bernardo. E esses foram os lugares que eu lembro que eu fui. Esse da Independência, em São Bernardo, foi o apartamento que eu acabei comprando, né? Eu fechei lá com o corretor na época. Só que eu fechei, acho que umas 2 semanas depois eu fui internado. E aí, na internação, o corretor tentou me ligar e tal. Eu desapareci. Quando deu mais de um mês, aí eu vi que ainda estava disponível o apartamento. Aí eu conversei com meus pais, falei que eu queria. E aí eles me ajudaram, a gente foi até lá e comprou o apartamento. E, enfim, o... isso é uma coisa que eu achei interessante comentar. E sobre o seu organismo, né, o seu funcionamento como ser humano, o fundamental para a gente, como bipolar, todas as pessoas precisam ter um sono muito bom, senão o humor muda. Você não vê, às vezes, aquela pessoa, pô, não dormi bem, não sei o que e tal. A pessoa já tá brava naquele dia, né? Mas o bipolar, se você não dormir bem, é fundamental você dormir bem. Ter uma boa qualidade no seu sono. Você não vai ter uma, um bom funcionamento aqui, tá? Então, assim, busque isso, lute por isso, trabalhe mesmo durante o dia, gaste as suas energias com coisas produtivas para que você, eu faço isso, né? Assim, tenho feito o meu dia se manter muito ocupado para que quando chegue no fim do dia, na noite, eu tenha um bom descanso, tá? Então, e isso, por exemplo, o que que eu tenho colocado na minha mente? Deus em primeiro lugar, buscar Ele em primeiro lugar, essa é a minha fé. Mas como que eu faço isso? Com disciplina. Disciplina é a chave, né, pessoal? Assim, se você não é disciplinado, aí você fala, ah, é muito difícil ser disciplinado. Pois é, fique com uma vida difícil sem disciplina, né? Porque de todas as formas é uma luta constante, né? Por exemplo, se você fala, ah, eu quero lutar para ser disciplinado, tem uma outra força lutando para você não ser. Então, o tempo todo é uma escolha na vida. E por fim, né, o que eu pensei hoje, antes de eu seguir, né, com o meu planejamento aqui, que eu falei, de falar um pouco da minha vida antes de começar a falar mesmo de um diário e também assim tá sendo de forma muito fluida as coisas, eu acho que é melhor do que parecer que tem um roteiro de um filme, ninguém tá fazendo filme aqui. É, eu acredito, aí é uma coisa que eu tenho visto, o bipolar, ele tem dentro dele, como todas as pessoas, mas o bipolar de forma muito acentuada, o polo, né, o positivo e o negativo. E
sabe, é muito interessante que os pensamentos do bipolar a gente se apega de forma muito assertiva ou muito assídua, não é essa a palavra, mas muito acentuada, ou no positivo, ou nossa, vai arrebentar, ou no negativo, nada vai dar certo, né? Eu não vou, tanto que a doutora Ana Beatriz uma entrevista dela fala que no momento da depressão e o bipolar é onde tem o maior índice de, enfim, e nesse sentido, buscar o equilíbrio com esses dois polos é muito difícil, mas eu acredito que é possível aqui você, assim como eu, escolher o positivo e dosar isso, principalmente para que as pessoas ao seu redor não se espantem. Por quê? Porque é você que está escolhendo isso aqui e você está sendo a diferença, né? Então é o que eu tenho colocado na minha mente todos os dias, ouvido de todos os lados as informações, boas, ruins. A maioria é ruim, viu, gente? O povo fala, 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 fala. Meu Deus do céu, nada tá bom. Passamos aqui, a gente tá numa estrada aqui. Eu moro, né, Nova Arenga aqui, é um bairro grande de São Bernardo, tá em reforma. A gente passou, tinha um pedaço reformado, um vão que não estava reformado e o outro pedaço que não está reformado. Não agradeceu pelos dois pedaços reformados, só foi falar mal do que não tá bom. Gente, a gente só olha pro que não tá bom e aí depois acha que o bipolar ainda é problema, às vezes, sabe? Enfim, esse é o meu vídeo de hoje. Obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.